Olá, turma! Como é que estão? Tudo bem? Então, vamos hoje falar sobre equilíbrio ácido-base, ou ácido básico, em anestesiologia veterinária. Tá? É um teminha um pouquinho complexo, mas eu fiz de uma forma que, para ficar mais básico e entendível do que a complexidade dele realmente, tá? Então, assim, vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender que vai ter uma grande variação de entrada e saída de água no organismo, né? Então, vai ter muitas concentrações, assim, as concentrações dos eletrólitos vão variar, conforme o quê? Conforme se transpirou, conforme se aumentou a quantidade de exercício, tá? Se houve perdas por hipovolemia, por exemplo. Então, assim, vai ter essa concentração diferente dos eletrólitos, de acordo com o que foi. Ou foi diarreia, vai perder o quê? Se foi suor, vai perder o quê? Então, assim, o corpo ele tem que ter uma homeostase, né? Que ele vai ter que ter, assim, um equilíbrio hidroeletrolítico e ácido básico. A homeostase é esse princípio fundamental da fisiologia, tá? Que vai manter essa regulação do equilíbrio. E aí, nosso equilíbrio ácido-base. Essa entrada e saída, ela tem bastante importância na clínica, que é assim, quando eu vou escolher um fluidoterapia, por exemplo, eu tenho que saber o que o animal perde quando ele está com determinada enfermidade. Por exemplo, vamos voltar lá, na diarreia. O que ele perde? Então, um animal que está com diarreia, qual o tipo de fluido que é melhor para ele? O que ele tem que repor? E aí eu escolho minha fluidoterapia. Então, na clínica e também na anestesiologia, para a gente... esqueci a palavra, desculpe. Para a gente estabilizar o paciente antes do procedimento anestésico, é importante a gente saber o que ele está precisando, tá? Se o clínico já não fez. Vamos lembrar do catabolismo animal? Então, a gente tem os ácidos graxos, os carboidratos, né, que a gente vai liberar através, né, que são considerados ácidos voláteis, e as proteínas, os aminoácidos, que são considerados ácidos fixos, que são os íons de hidrogênio. E aí tem o CO2, o ATP e a água. Tá? E a gente vai estar eliminando um ou produzindo outro, mas a gente tem que ter quantidade X de um e Y do outro, para manter lá nosso equilíbrio. Quando a gente fala da homeostase e falamos de ácidos fixos, eles são produzidos via renal, tá? E os voláteis via pulmonar. Então, ali é que vai regular a quantidade de ácidos fixos é meu rim, e quem vai os ácidos voláteis é o pulmão. E aí vai mantendo o pH compatível com a vida. Então, por exemplo, né, se eu estou produzindo grande quantidade de ácido volátil, meu corpo manda, né, mensagem para o rim e fala, olha, produza os tampões, né, para poder alcalinizar aquela quantidade de ácido volátil. E isso vice-versa, né? Então, se o rim está parando de produzir os tampões, aí meu pulmão, ele tem que acidificar meu sangue, tá? E aí vai mantendo esse pH. Então, aqui é um conceito de ácido base, né, que é a fórmula. Temos que lembrar que os ácidos são doadores de prótons e as bases são receptoras de prótons. O pH é o potencial hidrogênio-iônico, tá? Ele expressa a concentração de íons de hidrogênio em uma solução. E aí vamos às regras dos valores normais, as regras dos quatro, para a gente interpretar nossa hemogasometria. Então, o pH, ele vai variar, né, de 7,4, mas ele pode variar para mais ou para menos 0,04. Então, se ele variar para mais ou para menos disso, ainda está normal. O bicarbonato é 24 mil equivalentes por litro, ele pode variar de 4 para mais ou para menos. A pressão parcial do CO2, 40 milímetros de mercúrio, pode variar também para mais ou para menos de 4. A de oxigênio, 4 vezes a fração de oxigênio inspirada. O pH. Então, no metabolismo normal,
o corpo ele vai produzir 20 mil milimols de ácidos voláteis, que serão eliminados pelos pulmões, e 80 milimol de ácidos fixos, que serão eliminados pelos rins. E aí tem que estar eliminando isso para manter o pH. Quando há uma concentração sanguínea, o hidrogênio aumenta. Quando o hidrogênio aumenta, o pH diminui. E o animal vai desenvolver acidose. Quando diminui o hidrogênio, o pH aumenta e o animal desenvolve alcalose. Tá? Então, aumento do hidrogênio, diminui o pH, acidose. Diminuição do hidrogênio, aumenta o pH, alcalose. Aí nós temos os processos simples, que é uma acidose metabólica, uma alcalose metabólica, uma acidose respiratória ou uma alcalose respiratória. Então, metabólica vai ser de acordo com os ácidos fixos e quando a gente fala respiratória, dos ácidos voláteis. Homeostasia da concentração de hidrogênio no organismo é crítico para a sobrevivência. Para isso, né, para manter ali o pH no valor correto, né, compatível com a vida, a gente tem várias linhas de defesa, que é o sistema tampão, os pulmões e os rins. Então, como assim, né? O sistema tampão, começando por ele, é composto de ácido fraco, dissociado e do seu sal. Eles são capazes de retirar e liberar hidrogênio com alterações mínimas. A capacidade de tamponamento do organismo inclui tampões extracelulares, intracelulares e os ossos. Então, como é o conceito do sistema tampão? Dos extracelulares, nós temos o bicarbonato, fosfato, assim como as proteínas plasmáticas. Dos intracelulares, nós vamos ter proteína, fosfato orgânico e inorgânico. O carbono nos ossos, ele também faz um tamponamento, mas é de difícil mensuração. Mas estima-se que o carbono contribui para 40% da capacidade de tamponamento em uma acidose aguda. Então, por exemplo, animal está com acidose, aí meu corpo, né, vai falar, produz bicarbonato e fosfato, tá? Ou proteína, ou, no último caso, vai tentar tamponar do carbono presente nos ossos, entendeu? Para poder tratar aquela acidose. Isso estamos falando, gente, sem tratamento. Então, é um animal que está com acidose e não está tendo nenhum acompanhamento veterinário. Ele está lá, largado, é o que o corpo faz fisiologicamente, sem nenhum tratamento. Então, a gente não quer que chegue a esse ponto. Então, o que a gente faz, né? Começa a fornecer bicarbonato. Que a gente começa a fornecer um sistema tampão e não esperar que o corpo dele comece a trabalhar e para tentar produzir e alcalinizar. E aí vamos lá para o bicarbonato e o ácido carbônico. O tampão de maior importância do extracelular, do líquido extracelular, e a primeira linha de defesa da alteração do pH vai ser o pulmonar. Como é, né? Então, assim, o animal entra em acidose metabólica, ele geralmente tem taquipneia. Porque quanto mais CO2 ele elimina, tá? Mais ele vai alcalinizar aquele sangue. Tá? Então, quando vocês não têm uma hemogasometria para ter certeza, você vai olhar, né, a clínica dele, o que ele está apresentando. Então, se é um animal que ele está em taquipneia, ele pode estar fazendo isso, o corpo dele. Tá? Vamos produzir aí, vamos eliminar CO2 para alcalinizar isso, certo? E aí tem uma rápida e fácil, né, e máxima eficácia, porque o CO2 é eliminado por questão, né, de minutos, horas, é rápido. Quanto mais respira, mais CO2. E aí no rim, começa a excretar mais hidrogênio, tá? Para tentar absorver mais bicarbonato. Tá? E aí, assim, tem a compensação renal. Só que vai levar mais tempo, demora mais do que o sistema respiratório. Aí a gente tem as proteínas, né? Que é do intracelular,
tampão é presente na hemoglobina, 80%, e 20% na albumina. E tem os fosfatos, né, inorgânicos e orgânicos, que também são importantes tampões intracelulares. Vamos na regulação pulmonar do equilíbrio. Então, na pressão parcial do CO2, como eu falei lá na regra dos 4, né, tem que estar mantendo ali de 35 a 45 milímetros de mercúrio. Se aumenta a quantidade de CO2, acidifica o líquido extracelular. Se diminui a quantidade de CO2, alcaliniza. Então, a velocidade e a profundidade da respiração é o que vai controlar o dióxido de carbono no sangue. Certo? Então, taquipneia elimina mais CO2. Tá? Se está com redução da frequência, acumula CO2. Então, a acidose respiratória sempre vai ser quando tiver um aumento parcial do CO2, tá? Da pressão parcial do CO2. Então, pode ser por decorrência de uma função pulmonar ou de uma respiração lenta. Quando a respiração diminui, a concentração sérica de dióxido de carbono aumenta e o sangue torna-se mais ácido. Diminuição da pressão parcial do CO2 por uma hiperventilação, respiração rápida e profunda, provoca uma excessiva, eliminação do dióxido de carbono no sangue. E aí vai causar uma alcalose respiratória. Então, quando a respiração aumenta, a concentração sérica de dióxido de carbono diminui e o sangue torna-se mais básico. Então, o que a gente pode concluir? Que através dos ajustes de velocidade da profundidade da respiração, os centros de controle respiratório e os pulmões são capazes de regular o pH sanguíneo minuto a minuto. Ok? Agora vamos lá, o diagnóstico dos distúrbios. Acidose. Excesso relativo de substâncias ácidas. Alcalose, excesso de substâncias básicas ou quando reduz as substâncias ácidas. E aí, a acidose não é igual a acidemia, nem alcalose, alcalemia. Acidemia e alcalemia é quando tem, ou acima ou abaixo, o pH sanguíneo. Mas o animal ele pode apresentar, por exemplo, uma acidose respiratória, mas ele ainda está com pH normal, porque o corpo está produzindo, está tentando compensar, então não conseguiu ainda modificar o pH. Entenderam? Então, a mesma coisa na alcalose. O animal pode ter uma alcalose respiratória ou metabólica, por exemplo, sem alteração do pH sanguíneo. Tá? Isso é quando ainda está no início, ou se o corpo do animal já está compensando e conseguindo compensar. Então, vamos um exemplo de uma acidose metabólica com pH normal. Quando isso acontece? Quando é compensada pela diminuição da pressão parcial do CO2 decorrente do aumento da ventilação. Não é diminuição, né? É aumento. Aí faz uma alcalose respiratória, tá? O animal tem uma alcalose respiratória, mas tá com acidose metabólica. Quando é que tem acidose metabólica? Quando há uma redução da quantidade de bicarbonato, por exemplo, dos agentes que vão alcalinizar, das bases. O diagnóstico ele vai ser baseado no histórico, achados de exame físico e exames laboratoriais. O exame laboratorial é a hemogasometria. Tá? E aí a gente tem que colher com a seringa heparinizada, porque não pode haver coágulos. E o EDTA altera os valores dos gases sanguíneos. Evita-se bolhas, que também altera o pH, pode alterar até a pressão parcial do CO2 quando tem bolha. E aí a gente pode fazer análise imediatamente ou refrigerar no gelo, aí 1 ou 2 horas só. Tem aparelhos de hemogasometria que tem que colocar a temperatura do animal no momento da colheita, para ajudar ali nos valores. Então, nós temos os de bancada e os portáteis, certo? De bancada
a gente é mais seguro, né? Mas tem que estar no laboratório, e coloca a seringa ali, ele puxa o sangue, o próprio aparelho, e aí já diz os valores imediatamente. Essa aí é uma imagem da hemogasometria lá da Unesp, tá? Onde nessa parte vermelha aqui era onde se colocava a seringa, tá? Com o sangue. Ele rapidamente puxava, eu colocava a temperatura aqui do animal e imprimia os valores. Aí tem uma alteração do sangue arterial por venoso, mas é bem pouquinho. Mas é bom a gente saber do que são valores diferentes quando eu tiro o sangue arterial e quando eu vou tirar o sangue venoso. Isso para na hora da minha interpretação, tá? Então vamos lá interpretar. O animal está apresentando uma acidose metabólica normoclorêmica. Então ele tem um acúmulo de ácido que não contém cloro, como seu ânimo. Certo? Então, ele vai apresentar isso. Quando que ele apresenta? Uma hipovolemia, uma desidratação, um jejum prolongado, déficit no aporte de oxigênio, miosite pós-anestésica comum em equinos e o choque hipovolêmico. Aí ele pode também ter uma hiperclorêmica. Então, ele vai ter uma diminuição do bicarbonato acompanhada com aumento do cloro. Principais causas, diarreia. Então, a perda líquida com aumento da concentração de bicarbonato na diarreia, elimina-se bastante bicarbonato. Aí diminui a quantidade de cloro. Tá? Então, líquido rico em bicarbonato e pobre em cloro. Ou uma acidose tubular renal e também quando se usa inibidores da anidrase carbônica. Quando eu vou tratar, como eu vou tratar? Né? Então, remove primeiro a causa primária. Se é choque hipovolêmico, a gente tem que tratar com fluido, e aí a expansão irá interromper a produção de ácido lático. Ringue com lactato ajuda? Ajuda porque tem a gliconeogênese hepática que vai transformar o lactato em bicarbonato. Isso ajuda bastante se o paciente não tem nenhuma alteração hepática, tá? Ele também diminui o metabolismo oxidativo, o ringue com lactato, isso é importante numa acidose metabólica. Tá? E aí, a gente também pode dar a solução de bicarbonato de sódio, tá? Para uma acidose severa, tá? Como uma terapia paliativa. Vamos falar de alcalose. A alcalose metabólica hipoclorêmica. Então, aumento dos níveis de bicarbonato, acompanhado com a diminuição do cloro. Então, quando é que se perde cloro? Em vômitos. Então, refluxo gástrico ou animais que estão tendo muito vômito, o suco gástrico tem muitos íons de hidrogênio e cloro, então ele acaba eliminando muito. E aí aumenta o nível de bicarbonato. Ou terapias de diuréticos, principalmente a furosemida, que excreta bastante sódio e cloro, também vai causar uma alcalose. O tratamento, tá? A gente tem que remover a causa primária, reduzir o vômito, controle do refluxo gástrico. E aí, na fluidoterapia, repor o déficit hídrico e reduzir os níveis de bicarbonato. E usar soluções acidificantes ricas em cloro. E aí tem nosso cloreto de sódio a 0,9%. E fazer reposição de potássio, porque esses animais podem ter perdas de potássio. A perda de potássio causa uma fraqueza muscular e aí aumenta o tempo de recuperação do animal. A gente tem que repor respeitando a taxa, né, de 0,5 mil equivalentes quilo-hora para evitar excesso de potássio que pode levar a uma parada cardiorrespiratória. Então, a acidose respiratória vai ter um aumento da pressão parcial do CO2 acompanhado com aumento compensatório de bicarbonato. As principais causas: depressão do centro respiratório bulbar, então doenças neurológicas, anestésicos, né? Diminui a respiração e aí aumenta o CO2. E respirador mecânico, quando a gente coloca de forma errada a ventilação mecânica e aí o animal acumula CO2.
Também problemas neuromusculares, bloqueadores neuromusculares, problemas obstrutivos, laringoespasmo, estenose de traqueia, problemas restritivos, hérnia diafragmática, trauma torácico, pneumotórax, e o decúbito também ajuda. Doenças pulmonares, então uma pneumonia, um edema pulmonar, metástase pulmonar e fibrose pulmonar. Todos vão levar uma acidose respiratória. Os efeitos de uma hipercapnia, né, que é um aumento lá do CO2. Acidose respiratória, mas também pode aumentar a pressão intraocular e intracraniana. Vai estimular cardiovascular e aí aumento das catecolaminas circulantes e redução do pH, fazendo com que cause acidemia. E aí depressão do miocárdio e comprometimento da função cardiovascular. A remoção da causa. Oxigênio, para minimizar a hipóxia, intubação e ventilação. Tá? Então, tem que ventilar esse animal para ele começar a eliminar o CO2. Na alcalose, já é uma diminuição da pressão parcial do CO2, acompanhada também com a diminuição compensatória do bicarbonato. O animal com dor, excitação, disforia, endotoxemia, sepse, hipertemia, ou erro de novo no ajuste do ventilador, e preenez, que pode causar pela ação estimulante da progesterona. Certo? A mesma coisa o tratamento. Descobrir a causa, remover as causas, se for respiração, colocar na ventilação controlada para diminuir essa taquipneia que está fazendo com que elimine bastante CO2. Agora eu vou mostrar para vocês aqui como é, tá, a hemogasometria. A hemogasometria está aí do lado, são esses valores. Então, vamos fazer um exemplo aqui, um cavalo anestesiado, entubado, né, e com oxigênio a 100%. Em decúbito dorsal com ventilação espontânea. O que vocês notam aí nesses valores da hemogaso? Primeiro, né, que está abaixo o pH. A pressão parcial do CO2, aumentadíssima. O bicarbonato, aumentado também. E aí o oxigênio? O oxigênio está o quê? Então, o que o animal está apresentando? Ele está apresentando acidose respiratória, né? Aumento da pressão parcial do CO2. Só que o rim já está tentando compensar, certo? Já está lá aumentando o bicarbonato para diminuir a acidificação. E aí o pH é para voltar ao normal, mas por enquanto está ácido, certo? Então, é uma acidose respiratória aguda com alcalose metabólica compensatória. É o distúrbio desse animal. Professora, poderia ser ao contrário? O animal está com alcalose metabólica e aí o pulmão dele, né, começou a acidificar para compensar. Poderia ser também ao contrário, certo? Porém, o que mostra que é acidose respiratória primeiro é porque ele está na ventilação espontânea, tá? Então, assim, a probabilidade, e nesse decúbito dorsal em cavalo, é grande de fazer acidose respiratória, porque não é a anatomia normal dele. Ele está numa posição que não é favorável para os pulmões dele. Então, acaba que reduz a ventilação e aí acumula CO2, certo? Para repor bicarbonato, o certo, corretamente, para eu saber a quantidade do bicarbonato que eu tenho que dar para aquele paciente, é fazer o cálculo baseado na hemogasometria. Tá? Então, na hemogasometria, ele vai ter lá o déficit de bases, aparece. Quando eu faço o exame. Eu vou até voltar ali.
Tá vendo esse BE, gente, aqui no valores calculados? BE é o déficit de bases, tá? Então, eu calculo 0,3 vezes o peso do animal vezes o que deu de déficit de bases. E aí vai dar o valor do bicarbonato. Se não tem hemogasometria, eu faço bicarbonato empiricamente. E aí eu avalio com cuidado para ver se o animal teve ou não, né, uma alcalose. Porque às vezes está com acidose, eu faço bicarbonato e dá uma alcalose. Mas tenho que estar avaliando de acordo com os sinais clínicos. Outros exemplos. Então, nós temos aqui também o pH mais embaixo, né? E aí aqui tá normal e diminuição do bicarbonato. Tá? pH normal, pressão parcial do CO2 baixo, bicarbonato baixo. Aí o que é? No primeiro, acidose metabólica, no segundo, acidose metabólica, compensando com alcalose respiratória. Aqui, então, pH normal, a pressão parcial do CO2 49, aumentada, e o bicarbonato também aumentado. Depois nós vamos ter BH aumentado, pressão parcial do CO2 normal e o bicarbonato aumentado. No primeiro nós vamos ter acidose respiratória, vai ser compensada com alcalose metabólica. E no segundo, alcalose metabólica, por causa do bicarbonato aumentado. O restante está normal. Vai ser sempre o distúrbio primeiro, vai ser o respiratório. Lembra que eu falei lá no início da aula que o respiratório é o que é o mais rápido, né? Então é compensado. Espero que tenham entendido. A aula de hoje foi essa. De hoje não, né? Da semana. Dúvidas? Vamos conversar, tá? Vamos marcar uma reunião para a gente conversar e tirar as dúvidas. Obrigada, gente, e até a próxima.